34 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 341. Inesperadamente tradutor, Dragon Boat Translation editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Na sala secreta da propriedade do senhor da cidade, na ponte de pedra. Little Blue, desta vez, faça o que eu digo e não tente ser corajoso. Limbai apenas sentiu que havia se tornado uma velha irritante. Ele já havia dito essa frase para Little Blue inúmeras vezes. Felizmente, Little Blue assentiu seriamente. Havia um toque de solenidade em seus olhos e não tinha mais aquela expressão astuta de antes. O desafiante anterior na plataforma alta era um macaco de lava. De acordo com a experiência anterior, desta vez o desafiante na plataforma alta deveria ser um humano que estivesse no mesmo nível do macaco de lava em termos de força. Durante este período, Little Blue acumulou muita experiência de batalha. Depois que Limbai transmitiu pacientemente suas habilidades e ensinamentos, se nada inesperado acontecesse, Little Blue seria capaz de vencer, embora o processo fosse um pouco difícil. Estrondo. Quando chegaram à plataforma alta, a ponte de pedra atrás deles desabou novamente e caiu no abismo. Uma algema invisível envolveu mais uma vez a plataforma alta. Uma sombra negra apareceu no meio da plataforma alta. À medida que o vento soprava, a fumaça se dispersava. Uma pessoa que parecia um estudioso de carne e osso estava no meio da plataforma alta com as mãos atrás das costas. O estudioso tinha uma coroa de jade e um coque de jade na cabeça. Seu rosto era magro e pálido. Suas sobrancelhas claras e pálpebras únicas, juntamente com seus lábios superficiais, faziam o estudioso parecer extremamente frio. Limbai também instruiu Little Blue a tomar cuidado com o estudioso à sua frente. Assim que terminou de falar, Little Blue tomou impacientemente a iniciativa de atacar. O estudioso estava originalmente avaliando Limbai. Não se sabia o que ele estava pensando com seus olhos profundos. No entanto, quando viu que Little Blue estava atacando sozinho, seus olhos se encheram de profundo desdém. Claramente, ele não esperava que esse animalzinho à sua frente realmente fizesse um movimento. O estudioso não se esqueceu de dar uma olhada em Limbai. Uma ação covarde nunca seria tolerada. Quando Limbai viu a expressão variada do estudioso, o canto de sua boca não pôde deixar de se contorcer. Ele resistiu à vontade de correr e dar uma boa surra no estudioso. Em vez disso, ele recuou para um canto da plataforma alta. Seu olhar era penetrante enquanto observava a luta entre o homem e a fera. O estudioso segurava um longo leque de ferro preto na mão. Seu pulso deslizava, um apontava e o outro esfaqueava. Ele acenou com o leque de ferro para atacar como defesa, evitando os ataques do azul uma e outra vez. Por causa disso, a expressão em seus olhos tornou-se cada vez mais desdenhosa. Little Blue não recuou. Em vez disso, aumentou a frequência dos seus ataques. Usou as mãos, pés, dentes e cabeça ao mesmo tempo, usando vários métodos para esmagar. Esse tipo de ataque realmente fez com que o estudioso cometesse um erro. Little Blue aproveitou o tempo e agarrou a manga do estudioso, aproximando-se do corpo do estudioso. Então, usou suas garras afiadas para cortar o abdômen fraco do estudioso. O estudioso segurou o leque de ferro e usou a alça do leque de ferro para revidar. Ao mesmo tempo, ele de repente levantou o joelho e teve vontade de acertar as garras de Little Blue. Mas bem neste momento, o rabo de Little Blue já estava enrolado no pescoço do estudioso. Little Blue rapidamente voou e chutou o rosto delicado do estudioso, deixando duas pegadas profundas e sangrentas. Tosse. Quando Limbai viu a expressão derrotada do estudioso, ele quase riu alto, mas ainda foi forçado a se conter. Ele não esperava que Little Blue fosse capaz de compreender tantos métodos ofensivos em tão curto período de tempo. Parecia ser bastante caótico, mas agora havia usado suas garras como um escape para atrair o inimigo. Na verdade, sua cauda se aproximou e lançou um ataque real. A partir deste ponto, pôde-se ver que cada movimento de Little Blue foi feito após cuidadosa consideração. Durante uma batalha, não se poderia exibir cegamente seus movimentos, nem se poderia cegamente tomar as coisas pela força. Ao mesmo tempo em que os olhos e os ouvidos ouviam tudo, o cérebro também tinha que pensar em dizer ao oponente qual seria o próximo passo. Era preciso decidir qual seria o próximo passo. Caso contrário,
Seria uma máquina de batalha sem qualquer pensamento e seria difícil ascender ao nível de elegância. O ataque de Little Blue foi bem sucedido. Ele enfrentou o estudioso e deu um tapa na bunda. O rosto ensanguentado do estudioso ficou ainda mais pálido depois de ver a provocação e o ridículo de Little Blue. A elegância de antes havia desaparecido de seus olhos há muito tempo. Em vez disso, estava cheio de raiva. Era raro que o estudioso fosse o primeiro a lançar um ataque. Ele agarrou um leque com as costas da mão e seu movimento foi ágil como o de uma águia. De repente ele apareceu na frente de Little Blue. Uau! O estudioso acenou com o leque em sua mão, e o espaço ao redor parecia ter sido aberto por este leque de ferro. Little Blue olhou para o leque que se aproximava e, pela primeira vez, sentiu um medo profundo. Porém, depois que o medo apareceu, Little Blue não teve a menor intenção de recuar. Em vez disso, uma expressão fanática apareceu em seu rosto e ele abriu a boca para revelar suas presas. Little Blue avançou e rolou. Ele então usou uma das pernas para levantá-lo bem alto. Quando o estudioso viu isso, de repente ele acenou com o leque. No entanto, enquanto o ventilador ainda estava no ar, o corpo de Little Blue estava no ar e corria em uma direção inacreditável. O estudioso olhou para sua panturrilha. A cauda de Little Blue havia se enrolado nele sem saber. Little Blue usou isso como alavanca para se mover no ar. O estudioso não ficou surpreso. A perna que estava enrolada nele puxou para trás com força. O leque em sua mão foi mais uma vez acenado. As duas forças opostas fizeram com que Little Blue aparecesse na frente do torcedor em um piscar de olhos. A distância entre eles era muito próxima. Assim como o estudioso sentiu que tinha conseguido, Little Blue já havia soltado o rabo. Suas duas patas traseiras abraçaram o braço estendido do estudioso. Então, Little Blue, que originalmente estava voltado para cima, usou as patas traseiras para agarrar o braço do estudioso e caiu. Girou no ar e apareceu atrás do estudioso. Uma pitada de irritação apareceu nos olhos do estudioso. Ele nunca havia lutado com um adversário tão ágil antes. Se fosse uma pessoa ou uma besta espiritual, aquele ataque de agora já teria sido uma sentença de morte. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. O adversário era um macaco feroz. O estudioso não teve nenhuma reação. Ele só sentiu uma dor intensa na cintura. Uma sensação dilacerante e uma sensação de calor começaram a fluir de sua cintura. Quando Limbai viu o movimento de Little Blue, ele sentiu um pouco de dor na cintura de empatia. O estudioso gravemente ferido, juntamente com o sangramento incontrolável, caiu gradualmente no chão. Feridas sangrentas apareceram continuamente em seu corpo. Não muito tempo depois, o estudioso originalmente vestido de branco e de aparência limpa se transformou em uma pessoa encharcada de sangue que fazia as pessoas tremerem de medo. Acabou. O canto dos lábios de Limbai se curvou, mas antes que pudesse fazê-lo, ele ficou rígido e incapaz de se mover. A aura do estudioso aumentou e uma lua clara apareceu atrás dele. As feridas em seu corpo cicatrizaram a uma velocidade visível a olho nu, e o corpo do estudioso parecia estar coberto por uma fina camada de véu lunar. Queimar essência de sangue. Não, e a técnica de cultivo dele? Limbai não sabia o que estava acontecendo no momento, mas sabia que o atual estudioso estava pronto para lutar até a morte. Bang! O estudioso se moveu. O leque em sua mão foi usado como bastão e bateu na porta de Little Blue. A velocidade era muito rápida e o estudioso acelerou de repente. Antes que Little Blue pudesse reagir, foi lançado no ar e caiu no chão. Só agora Limbai percebeu os benefícios desta restrição. Se não fosse pela restrição, Little Blue poderia ter caído no abismo. Little Blue levantou-se com sangue por todo o rosto, mas seus olhos estavam cheios de espírito de luta. Ele gesticulou para o estudioso e disse, de novo: transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 342. Tornando-se mais corajoso à medida que a luta avançava. Quando o estudioso viu quão animado Little Blue estava e como isso ainda o provocava, ele ficou furioso. Ele girou os pés e apareceu na frente de Little Blue novamente em um piscar de olhos. O leque em sua mão foi usado com perfeição pelo estudioso. Ele esfaquearia, cortaria, sacudiria e limparia. Ele também espalharia o ventilador e usaria a pá do ventilador para cortá-lo. Isso daria dor de cabeça ao seu oponente. No entanto, Little Blue, que estava inflamado com a intenção de batalha, não sabia como recuar. Além disso,
O corpo de Little Blue era mais forte que o de um humano. Alguns dos movimentos que jogou de pouca letalidade foram bloqueados diretamente pelo corpo de Little Blue. Isso foi para ganhar uma oportunidade de atacar. Os dois estavam mais uma vez envolvidos em batalha. Little Blue também conseguiu acompanhar o ritmo do estudioso. Mas mesmo assim, Little Blue ainda estava em desvantagem. Seu corpo estava constantemente sendo aberto pelo ventilador. Não muito tempo depois, o homem e a fera no meio da plataforma alta estavam cobertos de sangue. A superfície da plataforma alta estava coberta de sangue escarlate. Lin-Bai não se atreveu a relaxar o olhar. Se Little Blue estivesse em perigo mortal, ele planejava agir imediatamente. Embora fosse importante lutar duro contra um oponente com força semelhante à do estudioso, seu alvo atual não era o estudioso, mas o senhor da cidade fora do reino místico e do altar que estava cheio de mistérios. O que Lin-Bai e os outros queriam fazer era escapar rapidamente deste reino místico. Dois cortes sangrentos apareceram no peito de Little Blue, mas ele não se importou mais com a batalha. Por causa desta intensa batalha, mais sangue fluiu. Felizmente, a situação do lado dos estudiosos também não era boa. No entanto, a situação em que o estudioso estava em vantagem e o Little Blue estava em desvantagem não mudou. Rugido. A intenção de batalha de Little Blue subiu ao céu e já estava aproveitando a batalha de todo o coração. Lin-Bai estreitou os olhos e uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Os pelos do corpo de Little Blue estavam tingidos com sangue fresco, mas os padrões dourados em seu corpo estavam se tornando cada vez mais deslumbrantes. Sangue fresco fluiu nos padrões, e os padrões pareciam ganhar vida. Depois de um tempo, o azul gradualmente se transformou em Little Gold, e o cabelo azul do corpo foi tingido com uma luz dourada. Após essa mutação, Lin-Bai ficou surpreso ao descobrir que Little Blue foi gradualmente capaz de acompanhar a velocidade do estudioso. A diferença entre os dois também foi reduzida pela velocidade visível a olho nu. Quanto mais lutava, mais feroz se tornava. Lin-Bai fez um palpite ousado. Embora ele não soubesse qual era a linhagem do Little Blue, a força que ele exibia era exatamente como Lin-Bai havia adivinhado. Little Blue pode precisar continuar lutando, sangrando e se machucando para estimular o potencial de sua linhagem. Parecia que Lin-Bai queria que Little Blue continuasse lutando no futuro, mas na verdade, se Lin-Bai continuasse transmitindo sua força, ele conseguiria o mesmo efeito. Ao transmitir sua força, fazer Little Blue continuar lutando poderia fazer com que Little Blue progredisse mais rápido. Será que todo o corpo de Little Blue ficará dourado no futuro? Lin-Bai imaginou essa aparência. Se a figura de Little Blue fosse mais alta e mais ereta, seria melhor se ele segurasse uma vara na mão. Silvo. Lin-Bai respirou fundo de ar frio. Ele ficou cada vez mais curioso sobre a linhagem de Little Blue e ansiava pela aparência de Little Blue depois que ela crescesse. A expressão arrogante e desdenhosa no rosto do estudioso gradualmente mostrou alguma confusão. No final, todo seu rosto e olhos ficaram cheios de choque. O estudioso estava brigando com a Little Blue em alta frequência. Sua percepção de Little Blue também foi a mais óbvia. Little Blue claramente tinha muitos ferimentos em seu corpo. O estudioso claramente usou toda a sua força. Porque Little Blue estava ficando cada vez mais forte. Não fazia sentido. No momento em que o estudioso ficou ligeiramente chocado e distraído, Little Blue deu um soco na mão esquerda do estudioso. Rachadura. O som nítido de ossos quebrando ecoou na plataforma alta. O pulso esquerdo do estudioso foi quebrado por Little Blue. Agora, já estava caindo fracamente. Sua pele foi perfurada por alguns espinhos ósseos. Foi muito assustador. Realmente acabou desta vez. Lin-Bai soltou um longo suspiro de alívio. Depois que o pulso do estudioso foi ferido por Little Blue, essa ligeira desvantagem foi gradualmente ampliada por Little Blue. Além disso, a força do Little Blue continuou a aumentar. Muito em breve, o estudioso cometeu um grande erro. Bang! Little Blue pisou no peito do estudioso. Vários pedaços do externo do estudioso foram quebrados e seu peito desabou. Sangue escarlate jorrou de sua boca. Little Blue não se atreveu a ser descuidado. Apareceu atrás do estudioso e perfurou suas costas com suas garras afiadas. Puxe! O sangue jorrou e o estudioso caiu no chão. Ele tinha uma expressão de descrença no rosto até morrer.
Depois que Little Blue confirmou que o estudioso havia se transformado em uma nuvem de fumaça negra e desaparecido neste mundo, ele finalmente soltou um longo suspiro de alívio e sentou-se fracamente na plataforma alta. Seus membros estavam esticados, mas seu rosto estava cheio de alegria. Ao ver Limbai se aproximando, Little Blue ficou encantado. Como é? Eu me tornei mais forte. Limbai assentiu. Você realmente se tornou mais forte, mas lembre-se de não ser arrogante. Isto é uma pílula. Depois de descansar um pouco e pegá-lo, deve haver apenas uma plataforma alta esperando por nós. Little Blue assentiu obedientemente. Assim que terminou de concordar, caiu em um sono profundo. Limbai também não acordou Little Blue. Embora as algemas da plataforma alta tivessem desaparecido, desde que não saíssem da plataforma alta, a plataforma alta não os afugentaria. Portanto, Limbai e os outros tiveram bastante tempo para descansar. Depois de meio-dia, Little Blue acordou e seus ferimentos já haviam começado a cicatrizar. Isso fez Limbai pensar que era uma loucura. Depois de tomar o remédio, além de algumas feridas profundas no corpo de Little Blue, a maioria delas já havia curado e não afetaria Little Blue de lutar. Depois de fazer tudo isso, Limbai continuou a passar seu cultivo para o azul. Sistema: quero passar meu cultivo para o azul. Ding. O anfitrião deu a Little Blue 100 dias de cultivo. 10 vezes de cultivo foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 1000 dias de cultivo. Ao ouvir as 10 vezes, os cantos da boca de Limbai não puderam deixar de se contorcer. A sorte dele era tão ruim assim. Embora ele não fosse capaz de avançar no local, mesmo que voltasse algumas dezenas de vezes de cultivo, por menores que fossem as pernas da formiga, elas ainda eram carne. Limbai não se importaria que o sistema retornasse mais, ele só se importaria em retornar menos. Quanto ao Little Blue, além de todo o seu corpo ficar um pouco maior, não houve nenhuma mudança especial. Parece que há um longo caminho pela frente. Limbai suspirou. Ele usou o ombro para carregar Little Blue enquanto avançava mais uma vez. Desta vez, ele não teve mais a confusão e as preocupações que teve quando chegou aqui. Pelo contrário, um sorriso relaxado apareceu em seu rosto enquanto ele caminhava vagarosamente. Ele tinha um plano em mente. Limbai sentiu que seu coração Dao havia atingido um nível muito especial. Ele também não perdeu a oportunidade, saboreando detalhadamente o estado de seu coração. O coração do Dao era especialmente importante para o cultivo. Quer fosse um cultivador marcial ou um mestre das feras, se uma rachadura aparecesse em seu coração, ou mesmo se ele desmoronasse, seria irreparável. Naquela época, seria uma questão pequena se o cultivo deles não avançasse. Algumas pessoas podem até cair na loucura, com seu cultivo regredindo, e podem até ficar deprimidas. Tudo bem, esse maldito lugar nos prendeu por tanto tempo. Vamos ver o que nos espera nesta fase final. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 343. Mudança drástica na situação. Essa atmosfera é tão estranha, tão estranha. Fatih encostou-se na parede e caminhou lentamente na direção da saída. Seus olhos estavam olhando para frente, sem ousar ser nem um pouco descuidado. Seu coração estava na garganta. Fu também se encostou na parede e seguiu de perto Fatih. No entanto, ele estava muito mais calmo que Fatih. Sua expressão era solene. Para poder deixar esses monstros com tanto medo, não deve ser algo simples. Clang. Neste exato momento, o som de uma espada clara e cheia de ar frio ecoou de dentro do túnel. Fatih quase voou de onde estava. Ele deu 3 passos e deu 2 passos. Ele imediatamente se afastou da frente e seu rosto ficou pálido. Você, Fu, o que você está fazendo? Fatih virou a cabeça e viu Fu segurando uma espada curta na mão. Ele imediatamente entrou em modo de batalha, com os joelhos ligeiramente abaixados e sua técnica de cultivo começou a circular rapidamente. Tosse, tosse. O rosto de Fu estava um pouco estranho. Ele nunca esperou que Fatih tivesse uma reação tão grande. Eu acabei de ver que você estava muito nervoso. Seu F. King. Fatih abriu a boca e praguejou em voz alta, saliva voando por toda parte. No entanto, depois de xingar, o humor de Fatih ficou extremamente confortável. Foi ainda mais confortável do que quando ele matou aqueles poucos monstros. Seu rosto também ficou mais ou menos rosado, esquecendo completamente o medo. Depois de uma pequena farsa,
Os dois seguiram em frente e logo chegaram ao fim. Rangido. Rangido. Na enorme câmara secreta no final, um sentimento ruim despertou em seus corações. Também houve passos pesados. Realmente há algo. Os olhos do gordo se iluminaram. Fu reuniu coragem e avançou. Fatih rapidamente o puxou para baixo. Vamos dar uma olhada primeiro. Fu estava desamparado e só podia concordar. Os dois olharam em volta secretamente e viram uma pessoa de 2 metros de altura na espaçosa câmara secreta. Seu corpo era grosso e robusto, e um de seus braços era comparável à cintura de algumas mulheres. Ele carregava nas costas uma espada do tamanho de uma porta. No entanto, essa pessoa estava coberta por uma armadura da cabeça aos pés e seu rosto também estava coberto por uma armadura. Havia apenas alguns pequenos buracos nos olhos e no nariz. Essa pessoa ficou no meio da câmara secreta como se fosse um deus-demônio, o que chocou as almas de Fatih e Fu. Seu ki de sangue e intenção de matar estavam prestes a se materializar. Olha, a outra passagem nesta câmara secreta está de fato no lugar onde costumava estar a poça de sangue. Fatih tinha olhos penetrantes. Ele apontou para o lugar onde costumava ficar a poça de sangue. Havia uma entrada escondida sob a poça de sangue. E a pessoa na frente deles, que usava uma armadura preta e carregava uma espada do tamanho de uma porta, estava coincidentemente parada em frente à poça de sangue. Mesmo que Fatih quisesse entrar furtivamente, era impossível. A outra parte estava no caminho que eles tinham que passar. No momento em que Fatih estava pensando em como evitar a batalha e entrar na entrada, Fu cutucou suas costas. Depois de ver a cena na sala secreta, Fatih teve certeza de que Lembai e os outros, assim como o senhor da cidade, estavam todos na entrada. Pensando nisso, Fatih ficou um pouco irritado. Além disso, Fu interrompeu seus pensamentos, deixando-o um pouco irritado. O que? Ei, você ouviu alguma coisa? O rosto de Fu afundou e seus olhos olharam ao redor. Porém, além da parede de pedra e da sala secreta à sua frente, havia apenas os dois e a pessoa na sala secreta. Não há som. Não faça barulho. Você é mentalmente fraco? Fatih estava um pouco impaciente. Ele havia esquecido completamente que era ele quem estava mentalmente fraco há pouco tempo. Se você tem a mente para pensar cegamente, por que não pense em como? Fatih continuou falando, mas parou no meio da frase. A impaciência em seu rosto desapareceu e seu rosto escureceu como o de Fu. Ele ouviu alguns sons vindos do túnel, alguns sons muito densos, e eles estavam se aproximando deles passo a passo. Oh não! É uma armadilha. Fatih reagiu rapidamente. Os 2 monstros no salão e os poucos monstros que foram retirados da câmara secreta deveriam baixar a vigilância, mas agora, eles estão aqui. Fu olhou para a passagem atrás dele. Havia 4 monstros iguais a antes, batendo as asas e correndo. Neste momento, havia esses monstros atrás deles, e na frente deles estava o monstro com força incerta. Sob o ataque de pinça, eles não tinham para onde escapar. As pessoas na câmara secreta também estão se movendo. É realmente uma armadilha. Fu olhou para a câmara secreta. O homem forte de armadura preta aproximava-se passo a passo, e cada passo que dava parecia sacudir ligeiramente o chão. A espada gigante foi arrastada pelo chão, fazendo um som assustador. Os monstros na frente deles batiam as asas. Eles estavam sendo cercados pouco a pouco. Há algo errado com vocês dois. Parece que Jin Sheng e Zhang Li, aqueles 2 lixos poderosos e sem cérebro, foram mortos por você? Você realmente acha que pode entrar no salão sem ser descoberto? Você está nos subestimando demais. Tenho a gentileza de lhe dizer que a pessoa na câmara secreta não é um humano, mas um fantoche de batalha. Só sabe lutar, mas não sabe sentir dor. Além dos monstros, outras 3 pessoas saíram da passagem secreta atrás deles. Os 3 foram corroídos pela aura demoníaca do senhor da cidade quando chegaram à câmara secreta com Fu e Fatih. A situação que originalmente era de 2 contra 1 mudou drasticamente de repente. As expressões de Fatih e Fu ficaram feias. Fu, tudo que você tem no bolso de trás, use tudo. Caso contrário, todos morreremos aqui hoje. Depois que Fatih disse isso, ele usou sua habilidade secreta novamente. Uma força poderosa emergiu de seu corpo e avançou contra os monstros atrás dele. Foda-se. Eu estou indo com tudo. Maldito senhor da cidade, como você ousa me enganar?
Fu usou os dentes para morder a língua e sua boca se encheu de um cheiro forte de sangue. De repente, ele cuspiu em seus braços. O corpo de Fu estava cheio de um espesso que de sangue. Ele estava queimando sua essência sanguínea. A velocidade e a força de Fu aumentaram um nível. Ele e Gordo se viraram e atacaram o monstro. Os dois agitaram os punhos e as pernas, agarrando as asas do monstro e atacando-o com todas as forças. Neste momento, os ataques de alguns deles também vieram até eles, forçando-os a se esquivar para trás por um momento. Bom, você tem coragem. Então iremos mandá-los para a morte. Quem pediu para você ficar do lado errado? O líder, Yang Xing, riu, sua expressão tão fria quanto a de um abutre. Estamos do lado errado? Depois de entrar em crise, o medo no coração de Fatih foi varrido. Se ele ainda estivesse cheio de medo neste momento, então seu destino seria realmente a morte aqui. Sim, você está do lado errado. Yang Xing zombou. Sua figura era como um fantasma enquanto atacava Fatih. No caminho, um monstro bloqueou seu caminho. Ele esticou um par de garras brancas pálidas, agarrou a cabeça do monstro e puxou-a para trás. Não bloqueiem o caminho, seu bando de coisas inúteis. Muitos de vocês não conseguem parar nem duas pessoas. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 344. Reaparecimento do que demoníaco. Parece que vocês dois estão escondendo algo do senhor da cidade. E pensar que o senhor da cidade confiou tanto em vocês dois e até os ajudou a aumentar seu cultivo. Você é realmente um traidor. Quando Yang Xing viu que o cultivo de Fatih e Fu havia aumentado repentinamente, ele apenas revelou uma expressão de surpresa no rosto. No entanto, ele não se encolheu nem um pouco. Ele naturalmente sabia que as técnicas de cultivo neste mundo eram tão vastas quanto o mar de estrelas. Havia alguns métodos que custavam muita vida, essência sanguínea e cultivo para aumentar o cultivo. Yang Xing jogou fora a cabeça do monstro em sua mão. Seus 5 dedos ficaram brancos enquanto ele agarrava o rosto de Fatih. A velocidade desta garra era extremamente rápida e o ângulo era complicado. Fatih estendeu a mão para detê-lo, mas foi bloqueado por Yang Xing em uma velocidade estranha. O gordo viu a mão chegando, mas não demonstrou intenção de recuar. Seu enorme corpo avançou e seu ombro de repente se projetou para a frente. Bang! O gordo usou o ombro para bloquear a garra, mas a garra de Yang Xing era muito cruel e afiada. Agarrou diretamente um pedaço do ombro do gordo e sangue fresco jorrou. Você! O peito de Yang Xing foi atingido pelo gordo e uma dor intensa apareceu em seu peito, como se ele tivesse sido atingido por uma montanha. Ele não esperava que o gordo avançasse em vez de recuar. Foi apenas a primeira vez que se encontraram e ele já havia usado uma tática tão desesperada. Se Yang Xing tivesse reagido com antecedência, ele só precisaria ajustar ligeiramente a posição de sua mão, e essa garra teria sido capaz de agarrar o pescoço do gordo. Ele nem precisou exercer muita força e o gordo teria morrido. Yang Xing voou para trás e bateu pesadamente na parede, depois rolou no chão. Ele sentiu como se seus órgãos internos tivessem sido destruídos e seus olhos brilhassem com estrelas. Vendo que seu ataque furtivo havia sido bem sucedido, Fatih exerceu força com os pés e estava prestes a avançar, querendo cuidar de uma pessoa primeiro. No entanto, assim que ele deu um passo à frente, as outras 2 pessoas o atacaram em pinça. Então ele só pôde recuar apressadamente. Bom bom bom. O canto da boca de Yang Xing estava pingando sangue. Seus olhos estavam vermelhos e sua voz era louca e raivosa. Yang Xing caiu em estado de loucura. Ele pegou uma pílula do nada. A pílula estava completamente preta e a luz ao redor parecia ter sido absorvida por ele. Fu, rápido, pare-o! Gordo gritou. Embora ele não soubesse o que Yang Xing iria fazer, seu coração estava em um estado extremamente ruim. Ele estava brigando com as outras 2 pessoas e não conseguiu escapar. Ele só poderia pedir a Fu para detê-lo. Sem que Fatih dissesse nada, Fu também avançou. Os monstros restantes ao redor deles bateram suas asas negras e soltaram um som agudo e nojento. Eles atacaram Fu, querendo detê-lo. Se perder. Fu gritou friamente. Ele acenou com os braços e quebrou um monstro em 2 metades. Então, ele pegou outro monstro e o jogou no chão. Tarde demais. O rosto de Yang Xing se contorceu e sua voz estava sombria. Ele havia perdido completamente a cabeça. Ele pegou a pílula e estava prestes a enfiá-la na boca.
Fu estava agora a 2 metros de distância de Yang Xing. Ele pegou uma faca longa e jogou-a para frente. Com o ferido Yang Xing, não houve tempo para ele se esquivar. Está feito. Vendo a longa faca, Fatih voou na velocidade da luz e apunhalou o coração de Yang Xing. Ele soltou um suspiro de alívio. Bang! O som de metal colidindo soou. O longo sabre lançado por Fu foi derrubado por uma enorme espada do tamanho de uma porta. Ao mesmo tempo, Yang Xing já havia engolido a pílula. Originalmente eu não queria tomar essa pílula, mas vocês me forçaram. Tudo é para o senhor da cidade, tudo é para o senhor da cidade. Ah! Yang Xing estava enlouquecido e há muito havia perdido a racionalidade. Depois de engolir a pílula, os vasos sanguíneos do rosto, corpo e membros incharam. Os vasos sanguíneos originalmente verdes agora ficaram pretos. Ah! Yang Xing soltou um grito de partir o coração que foi extremamente aterrorizante. Até os poucos monstros ficaram chocados. Que demoníaco! A expressão do gordo mudou drasticamente quando ele recuou repentinamente e ficou lado a lado com Fu. Ele havia sentido o que demoníaco do Lorde da cidade de perto 2 vezes antes. Agora que o demoníaco apareceu novamente, ele naturalmente não se enganaria. O corpo de Yang Xing ficou preto, distorcido, expandido e condensado em um período de tempo extremamente curto. No final, o corpo de Yang Xing ficou 2 cabeças mais alto e objetos pretos semelhantes a armaduras apareceram em suas mãos e pés. Até o branco de seus olhos ficou preto. Ah! Yang Xing riu alto. No entanto, essa risada não parecia em nada com a voz dele. Estava cheio de nojo e medo. Yang Xing levantou-se lentamente. Neste momento, ele era tão alto quanto o fantoche de batalha com a espada grande nas costas. Então, Yang Xing exerceu alguma força sobre seus pés. Uau! O corpo de Yang Xing desapareceu de onde ele estava. Quando ele reapareceu, já estava do lado esquerdo do gordo. Morrer. Yang Xing cerrou o punho já enegrecido e bateu com força no corpo do gordo. Este soco carregou ventos fortes e produziu rajadas de sons explosivos. O gordo piscou e Yang Xing chegou na frente dele. Ele subconscientemente colocou as mãos no peito. Na frente dele, ele só podia usar seu corpo físico para resistir. Rachadura. O som de ossos quebrando soou. Os ossos do braço esquerdo do gordo foram quebrados e a força intensa o fez voar para trás. Se não fosse por Fu apoiando-o com uma mão nas costas e ajudando-o a neutralizar o impulso, o gordo teria sofrido um ferimento bastante grave ao se chocar contra a parede de pedra. Tome cuidado! O gordo gritou. Assim que os dois pararam, uma enorme espada cortou horizontalmente. No túnel estreito, não havia espaço para uma espada tão longa. No entanto, a enorme espada cortou a parede de pedra como se estivesse cortando tofu, e sua velocidade ainda não havia diminuído. Correr. Fu puxou Fatih e tirou um tubo do nada. Ele jogou no túnel e escapou para a sala secreta. O que é? A pessoa que veio com Yang Xing olhou confusa para o tubo de madeira no chão. Saia do caminho. A outra pessoa gritou. Estrondo. O tubo de madeira explodiu. Toda a passagem estava coberta por chamas, fumaça negra e uma força intensa. Alguns lugares nas paredes de pedra da passagem não suportaram a força e desabaram. Fatih e Fu chegaram no primeiro momento. Originalmente era uma depressão na poça de sangue, mas eles ainda foram afetados pela força do impacto. Os dois caíram e caíram no chão. Ufa! Fatih soltou um longo suspiro de alívio. Ele rapidamente puxou um pedaço de pano da perna da calça e suportou a dor intensa para curar o ferimento. Parece que isso pode arrastá-los para cá. Você acha que nós? Fu também deu um suspiro de alívio. Ele encostou-se na parede e sentou-se no chão, enxugando as gotas de suor da testa. No entanto, antes que pudesse terminar suas palavras, ele ouviu metal sendo arrastado pelo chão em meio à fumaça negra ao longe, uma voz que fez estremecer. Não é bom, aquele fantoche de batalha. Fatih amarrou apressadamente o pano. Ah! Neste exato momento, Fatih só ouviu uma risada que fez as pessoas se sentirem como se tivessem caído em uma caverna de gelo acima de sua cabeça. Você quer usar essa coisa para me impedir? Você não está me desprezando, Yang Xing. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 345. Batalha difícil e, comparado com antes,
Quando Lin-Bai saiu da passagem na parede de pedra novamente, ele fez uma pausa e olhou surpreso para a cena à sua frente. Desta vez, a cena diante dele não era a mesma de antes. A plataforma cinza escura mudou para uma cor jade transparente. Parecia que toda a plataforma era feita de jade e emitia um brilho fraco, o que tornava o espaço escuro um pouco mais brilhante. Além disso, as duas pontes de pedra que ligavam os dois lados da plataforma também se tornaram apenas um lado da ponte, e a ponte também tinha uma cor verde clara. Lin-Bai hesitou por um momento antes de pisar suavemente. Imediatamente, uma sensação de calor e frescor fluiu das solas dos pés para todo o corpo, fazendo-o sentir-se totalmente confortável. O cansaço das batalhas anteriores parecia ter sido eliminado por este lugar. Os olhos de Little Blue se arregalaram quando saltou da ponte Jade. Os cantos de sua boca continuavam tagarelando: Mestre, olhe para este lugar. Este lugar é realmente muito. Tudo bem. Lin-Bai deu um tapinha carinhoso na cabeça de Little Blue. Não se esqueça do mais importante. Caso contrário, este lugar não será um lugar feliz. Se falhassem, a ponte de Jade e a plataforma de Jade seriam o cemitério do homem e da besta. Little Blue acenou com a cabeça ao perceber e entendeu o que Lin-Bai quis dizer. Seu rosto ficou calmo e gradualmente começou a ajustar o estado do seu corpo. Vendo a ação de Little Blue, Lin-Bai acenou com a cabeça satisfeito e caminhou lentamente para frente. Quanto mais perto ele chegava da plataforma alta, mais Lin-Bai sentia que a energia espiritual ao redor estava ficando mais densa. Quando ele pisou na plataforma alta, ele sentiu que a energia espiritual era ainda mais densa. Se eu pudesse cultivar aqui, seria capaz de avançar aos trancos e barrancos. Lin-Bai suspirou de emoção. Porém, tal coisa era impossível, então ele só pôde fazer as malas e suspirar de emoção. Zuoji. Uma névoa negra apareceu do nada no centro da plataforma alta. Assim que a névoa negra apareceu, Lin-Bai franziu a testa. Na névoa negra, ele sentiu uma aura com a qual não poderia estar mais familiarizado. O vento soprava suavemente, dispersando a névoa negra. Um era alto e o outro era baixo. As figuras de um homem e de uma fera foram reveladas. Little Blue arregalou os olhos em descrença. Uma de suas mãos ainda apontava para frente. Seguindo o dedo azul, podia-se ver uma figura que parecia exatamente com Little Blue parada no meio da plataforma alta. Ao lado de Little Blue estava outra pessoa, Lin-Bai. Este é o desafio final? A expressão de Lin-Bai tornou-se ligeiramente solene. A outra pessoa e a fera pareciam exatamente com eles, mas seus rostos estavam imóveis como água, como se fossem máquinas sem alma. Little Blue, parece que não podemos ser descuidados desta vez. Lin-Bai instruiu. Mesmo que a outra parte parecesse exatamente igual a eles, Lin-Bai ainda podia sentir a aura que a outra parte emitia ocasionalmente. Essa aura lhe deu dor de cabeça. Pequeno Azul assentiu. Havia um leve toque de raiva em seus olhos e sua intenção de batalha aumentou lentamente. Uau! Dois sons penetrantes soaram. Antes que Lin-Bai pudesse fazer um movimento, seu oponente já havia escolhido atacar primeiro e, num piscar de olhos, ele já havia chegado na frente de Lin-Bai. Enquanto isso, Little Blue, que foi mirado por este mundo, travou uma dura batalha com o verdadeiro Little Blue. A ilusão de Lin-Bai acabara de conhecer seu oponente quando de repente ele deu um soco. Este soco carregava uma aura que poderia destruir tudo em seu caminho. Lin-Bai não recuou e da mesma forma deu um soco. Estrondo. Os dois punhos colidiram, criando um som explosivo. As ondas de ar ondulantes até fizeram suas vestes tremularem. Ambos foram forçados a recuar um passo por esse impacto. Então parece que não há diferença no nível de cultivo. Lin-Bai ponderou em seu coração. Ele também usou seu punho para receber o ataque agora há pouco para testar a diferença de cultivo entre os dois. E agora, ambos deram um passo para trás, o que significava que a diferença no nível de cultivo entre os dois poderia ser completamente ignorada. Lin-Bai estava calculando em seu coração, mas não esperava que o falso Lin-Bai, que havia se transformado em sua verdadeira forma, tropeçasse. Seu pé esquerdo deu um pequeno passo para trás, enquanto o pé direito chutou a mandíbula inferior de Lin-Bai por baixo. Esse chute trouxe consigo uma forte rajada de vento, fazendo com que a pele de Lin-Bai parecesse prestes a ser aberta. Num piscar de olhos, o ataque estava a apenas meio pé de distância de Lin-Bai. Não é bom. Lin-Bai gritou em seu coração.
Ele circulou sua técnica de cultivo e recuou com todas as suas forças. Enquanto ele recuava, ele deu um soco nesse chute. Caso contrário, ele não teria sido capaz de evitá-lo a tempo. Rachadura. Um som claro ecoou do cotovelo esquerdo de Lin Bai. A dor que penetrou em sua medula óssea fez Lin Bai cerrar os dentes. Felizmente, ele evitou esse ataque com o menor custo. Caso contrário, se aquele chute tivesse acertando seu maxilar inferior, o que teria quebrado seria seu maxilar inferior. Teria atingido seu cérebro com uma força intensa de sua mandíbula superior e inferior. Lin Bai não pôde deixar de levantar a guarda. Se ele não tivesse feito a escolha certa, ele poderia ter sido liquidado com um golpe falso em um único movimento. Lin Bai recuou rapidamente alguns metros e chegou à beira da plataforma alta. Ele aproveitou a oportunidade para olhar na direção de Little Blue. Little Blue também estava em combate corpo a corpo com a outra parte e estava em ligeira desvantagem. Também não estava se sentindo bem. Parece que os níveis de cultivo dessas duas pessoas são semelhantes aos nossos e seus métodos e movimentos de cultivo são os mesmos. No entanto, em termos de sensibilidade de batalha e julgamento de seus movimentos, eles são muito mais fortes que nós. Lin Bai rapidamente fez um julgamento em sua mente. Durante uma batalha, ele não apenas teve que mover seu corpo e circular seu método de cultivo, mas sua mente também teve que determinar rapidamente a situação e a situação da batalha. Zumbido. O som de uma espada soou quando uma espada longa foi puxada pelo falso Lin Bai. Lin Bai imediatamente puxou sua longa espada também. Como diz o ditado, uma polegada é mais longa e uma polegada é mais forte. Atualmente, Lin Bai não se atrevia a ser nem um pouco imprudente ou descuidado. Ping. Bang. As duas longas espadas continuaram a colidir e esfregar uma na outra. Lin Bai estava totalmente focado nos movimentos do adversário. Mesmo que seu pulso e dedos estivessem mudando, ele não se atreveu a desistir. Porém, mesmo assim, na contínua troca de golpes, foi obrigado a recuar passo a passo. Gotas de suor do tamanho de grãos de soja apareceram na cabeça de Lin Bai. Os movimentos e a força da espada de seu oponente eram exatamente iguais aos dele. No entanto, foi precisamente por causa disso que Lin Bai conheceu o dano desses movimentos como a palma da sua mão. Mesmo que ele fosse atingido por um movimento, o equilíbrio dela estar ligeiramente em desvantagem seria rapidamente quebrado. Gradualmente, as costas de Lin Bai tocaram a restrição na borda da plataforma alta. Não apenas os movimentos da espada de seu oponente não pararam, mas o ângulo de seus ataques tornou-se cada vez mais complicado. A frequência de seus ataques também era como um raio. Não é uma boa ideia continuar defendendo passivamente. Ele já é mais forte que eu em alguns aspectos. A mente de Lin Bai estava trabalhando rapidamente e sua mão esquerda foi colocada silenciosamente em seu manto. Rachadura. A mão esquerda de Lin Bai agarrou o pequeno caldeirão com força e de repente ele o balançou para frente. A espada e o caldeirão colidiram um com o outro, e o som da espada longa quebrando pôde ser ouvido. Lin Bai não desistiu desta oportunidade. Ele segurou o pequeno caldeirão na mão esquerda e a espada longa na mão direita com força, e lançou um contra-ataque rápido e feroz. Puxe! Uma corrente de sangue vermelho brilhante respingou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.